E a alta demanda por minerais críticos, como lítio, cobalto, níquel, pode ampliar inclusive o risco de gargalos de oferta, pressões inflacionárias e disputas geopolíticas. Isso pode comprometer o ritmo da transição energética. As informações são de um trabalho feito por Rafael Leão, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, com quem a gente conversa agora. Rafael, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer, boa tarde. Boa tarde. Rafael, queria começar entendendo exatamente essa possibilidade de um incremento da demanda e, evidentemente, a gente tem dificuldades, se a gente parar para pensar na produção brasileira, doméstica, de terras raras, apesar de ter a segunda maior reserva do mundo, perdendo só para a China. Eu queria entender exatamente onde a gente está posicionado nesse momento, com uma perspectiva de um incremento da demanda, uma dificuldade do ponto de vista exploratório, por N razões. Eu queria entender exatamente como é que o Brasil está posicionado nessa discussão. Bom, boa tarde. Bom, é preciso colocar em contexto que existe uma projeção de demanda, um crescimento bastante acelerado para as próximas décadas. Isso está previsto nos trabalhos da Agência Internacional de Energia. Esses gargalos de oferta que vão se materializar na próxima década, eles têm a ver com uma discrepância entre o tamanho da demanda projetada e o tamanho da oferta projetada, certo? Um cenário como esse, países que têm grandes reservas ainda inexploradas de minerais críticos da transição energética, dentre eles terras raras, podem se colocar como parte da solução para tentar destravar essa restrição de oferta que está contratada, ajudando assim a projetos de transição energética até a próxima década e depois até 2050 a terem êxito, né? É importante lembrar também que nos últimos anos o Brasil teve uma produção muito aquém do seu potencial. Então o Brasil ele para o futuro ele pode se posicionar de maneira bastante decisiva nesse mercado porque tem grandes reservas a serem exploradas, mas até o momento ele foi um player, digamos assim, de menor importância, né? Especialmente se nós observarmos o tamanho das reservas mapeadas. Como você bem disse, o Brasil tem a segunda maior reserva mapeada de terras raras do mundo e a produção do Brasil é menos de 1% da produção global. Isso se repete em algumas outras substâncias também. Pois é, né, Rafael? E é curioso a gente observar exatamente essas discussões, por exemplo, esse convite feito pelos Estados Unidos para o Brasil participar desse pool de países que teriam algum tipo de vinculação, de auxílio na produção, no, oh meu Deus do céu, na extração desses minerais do solo. Eu queria entender, a gente tinha inclusive uma sinalização do próprio presidente Lula sinalizando que ele toparia essas parcerias se houvesse uma transferência também de tecnologia, de know-how. Eu queria entender que pé a gente está nessas discussões. Olha, eu não tenho informações mais precisas sobre negociações que o Brasil tenha com os Estados Unidos ou com outros parceiros, mas para não ficarmos sem resposta e sem comentário para esse assunto, eu entendo o seguinte: o Brasil tem uma tradição de diplomacia comercial pacífica, digamos assim, né? O Brasil não tem a tradição de usar o seu fluxo comercial como uma arma, como uma ferramenta de disputas geopolíticas ou de política internacional. Então, o Brasil, ao se posicionar como parte da solução, eu creio que é isso que o presidente Lula a mensagem que o presidente Lula tem passado com essas falas é que o Brasil pode fazer parte da solução, aumentando a produção mineral e contribuindo para a oferta global de minérios, mas o Brasil não deveria, e o Brasil não deveria se manter num papel de mero exportador de minérios brutos, de commodities minerais, e o Brasil deveria, e ele tem condições para fazer isso, o Brasil deveria galgar elos de agregação de valor nas cadeias globais de valor. Então, o Brasil deveria atrair investimentos para o seu território, seja de capital estrangeiro, seja de capital nacional, para elos de processamento e transformação desses minérios,
visando a produção de matérias químicas, matérias-primas metalúrgicas mais refinadas, que sirvam para a elaboração de baterias, componentes de aerogeradores, componentes de equipamentos de energia solar. E o Brasil também tem condições de constituir uma cadeia produtiva nos elos anteriores à mineração, ou seja, na produção de equipamentos e no fornecimento de serviços para a atividade mineradora. Rafael, é interessante esse ponto que você traz, sobre principalmente esse incremento, né, do ponto de vista não só da atividade de extração e pura exportação. Eu queria entender a nossa capacidade hoje, né, que players, que empresas estariam bem posicionadas envolvendo exatamente a exploração e, enfim, as demais atividades da cadeia que envolve, né, esses minerais críticos, terras raras. E queria entender exatamente as limitações, não só do ponto de vista financeiro. Você disse, por exemplo, atrair capital externo, que parece até uma parte bastante simples, dado exatamente esse incremento do nível de demanda. Mas eu queria entender, principalmente pensando nas limitações ambientais, nas limitações logísticas, geográficas do país. A gente sabe que existem algumas grandes reservas que estão em áreas, por exemplo, da Amazônia Legal. Eu queria entender exatamente quais são essas dificuldades que a gente tem do ponto de vista de avanço nesse mercado e de ganho de protagonismo exatamente nesse mercado de terras raras. Bom, não só no mercado de terras raras, mas no conjunto dessas substâncias críticas da transição energética, o Brasil teve um nível baixo de produção nos últimos anos, porque o nível de investimentos no Brasil para produção, para exploração mineral nessa substância também foi baixo. Esse cenário ele parece estar em reversão agora, eu diria. Nosso estudo mostrou que de 2020 em diante, os investimentos em produção mineral no Brasil cresceram bastante. 2023 foi um recorde de investimentos nesse segmento. Nosso estudo não avaliou os anos seguintes, mas dados já disponíveis para 2024 e 2025 mostram que o nível de investimento se sustenta. Então, a chave para o Brasil conseguir se posicionar como um player relevante é a palavra investimento, né? Até o momento, os investimentos, então, têm se sustentado num nível historicamente bastante elevado, né? Eu diria que para esse conjunto de substâncias, né, talvez seja um momento inédito no Brasil, tanto em pesquisa mineral, que é a descoberta de novos depósitos, quanto na atividade exploratória em si. Agora, claro, tem todas essas questões que precisam ser equacionadas, né? O Brasil tem reservas minerais em terras indígenas, reservas minerais em outras partes, em reservas ambientais. A legislação brasileira ainda eu entendo que deve uma solução para essa questão. Mas eu diria que é possível expandir a produção brasileira, digamos assim, sem precisar mexer muito nesse tipo de situação complicada, digamos assim, né? Tem bastante mapeamento geológico feito fora dessas áreas sensíveis, né? Então, o Brasil aí poderia usar de instrumentos creditícios, tributários, de diplomacia comercial para atrair investimentos e para alavancar investimentos com capital nacional também. Conversei com o Rafael Leão, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Rafael, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço. Um abraço. Forte abraço.